Oi, gente, meu nome é Pedro. Oi, gente, meu nome é Ana. Oi, gente, meu nome é Bernardo. Oi, gente, meu nome é Evelyn. Oi, bom dia, meu nome é Maria Luísa. Oi, gente, meu nome é Cecília e você está no Pega Visão. Vamos falar sobre o conteúdo de Escola Sem Partido e Educação no Período Nazista. Muitos desses meninos e meninas que se juntam às nossas organizações aos 10 anos de idade, pela primeira vez na vida, recebem um pouco de ar puro. Depois de 4 anos inseridos na organização, Povo Jovem, eles unem-se à juventude hitlerista, onde permanece por mais 4. Se ainda assim eles não tenham se tornado nacional-socialistas por completo, eles entram para o serviço de mão de obra e ali são lapidados por 6 ou 7 meses mais. E se ainda sobrar, dentro deles, alguma consciência de classe ou status social, as forças armadas alemãs cuidarão disto. Isso foi o que Adolf Hitler disse em 1938 no Terceiro Reich. Alemanha, nazista ou nazi? Mas você sabe o que é O que é nazismo? nazismo? Nazismo é um regime político que foi adotado por Adolf Hitler na Alemanha e tem como principal característica a ditadura. Boa noite. Boa noite. Qual é o seu nome? Fernando Luiz de Almeida. O que é nazismo? Nazismo é o símbolo da guerra. É o domínio de um ser humano em prol da destruição de outros. O nazismo substituiu ao poder após a falha total do capitalismo liberal, na crise de 1929, sendo que essa ideologia era totalmente contra o liberalismo. Assim, pode ser considerada de extrema direita. Algumas características da ideologia são: nacionalismo exagerado, onde a população deveria colocar a nação em primeiro plano, culto ao líder, no caso na época Hitler, sendo chamado de Führer, unipartidário para evitar disputas que eram péssimas para a nação, além de ser regime autoritário e centralizado. Ocorreu uma mudança na educação, sendo a principal origem prática dessa nova escola alemã a educação de Bernhard Rösch, que era amigo de Hitler, para o Ministério da Ciência, Educação e Cultura, em 1934, que a partir de então foram feitas reformas da educação que objetivaram a fundamentação do unipartidarismo, ou seja, adicionar o nazismo na juventude. A juventude hitlerista Liga das Meninas Alemãs foi as principais entidades através das quais os nazistas perpassaram sua entidade e crenças para dirigir o pensamento e as ações dos jovens alemães. A diferença entre ambos é que a parte dos homens era chamada de juventude hitlerista, enquanto a parte feminina foi chamada de Liga das Meninas Alemãs. Então, para os nazistas, a educação possuía uma única finalidade, que era transformar as crianças em bons nazistas, tornando-se alemães racistas, obedientes e preparados para sacrificar até a morte pelo Führer, que significa líder, no caso o Hitler, e pela nação nazista. Assim, muitos adolescentes juravam lealdade a Hitler e se comprometeram a servir a nação e ao seu líder como soldados no futuro. Todas as crianças, antes de se ingressarem na doutrina nazista, que a gente que é a educação no período nazista, elas fazem um curso primário até os 10 anos de idade, antes dos 10 anos de idade. Em seguida, elas faziam parte de uma seleção para a juventude literista ou Liga das Meninas Alemãs. O objetivo da escola não era promover o conhecimento, desenvolvimento de todo mundo, obviamente, né? E depois, eles queriam que a criança em si se subisse, se destacasse, se desenvolvesse sozinho, porque ela era que se desenvolvesse sozinho, porque sozinha ela é superior, cujas questões eram tipo seleção natural, que as questões de natureza se tornaram a superior, entenderam? Vocês entenderam? Se você falou entendeu, é porque você é bobo, porque isso é um vídeo. Pausinha rapidinho aqui. Você sabe o que é doutrina? Ensinar significado, transmitir experiências, repassar ensinamentos, instruir alguém. Enquanto doutrina expressa o que dizer transmitir ao indivíduo alguma crença ou atitude particular, com o objetivo do que não aceite a opinião diferente.
Os alunos considerados superiores, ou seja, mais providos de sangue ariano, eram promovidos tanto da instituição escolar como um tipo de instrutor sobre os outros que possuíam mais dificuldades em compreender as vantagens do nazismo. Em 1920, o Partido Nazista ele concentrou suas atividades junto aos jovens alemães como público-alvo de sua propaganda, sendo que a educação nazista era ensinada as disciplinas como química, matemática, física e engenharia numa versão alemã, além de que era extremamente valorizada a educação física, pois os educadores eles necessitavam alcançar a preservação dos corpos, transformando seus alunos em alemães magros e resistentes a vírus, sendo que, para os ideológicos nazistas, a preservação dos corpos dos rapazes estava ligado diretamente à preservação da raça e à procriação. A partir de 1933, a administração do sistema das escolas públicas do regime nazista expulsou os professores considerados judeus e aqueles não considerados confiáveis politicamente, já que os educadores deveriam exaltar os povos nórdicos, ou seja, aqueles que vêm do norte da Europa. E também, por exemplo, de outras raças, como arianas, negros, ciganos e por assim vai. E junto a esses professores que doutrinam a educação, formaram a Liga de Professores Nacional Socialista. Então, de modo geral, as escolas cumpriam uma função de enorme importância na disseminação das ideias nazistas entre os jovens. Enquanto os censores proibiam o uso de livros tradicionais na aula, os educadores nazistas introduziam novos textos ensinando os estudantes o amor a Hitler, a obediência, a autoridade do Estado, o militarismo, o racismo e, além de tudo, o antissemitismo. Quando essas crianças elas atingiam 18 anos, elas saíam da escola e os jovens do sexo masculino eram obrigados de imediato se apresentarem às Forças Armadas Wehrmacht ou ao serviço de mão de obra do Reich, sendo que eles foram preparados desde a juventude eliterista todinha para fazer isso. E o destino da mulher, gente, é previsto. Civil, homem, essas coisas. Gente, tem 2 filmes que eu gostaria muito de recomendar pra vocês assistirem, que eu acho excelente, que é Jojo Rabbit, que vai fomentar, que vai ajudar vocês a terem um maior fundamento, uma base maior sobre esse conteúdo, sobre a doutrina do período nazista, que é Educação para a Morte, que é um filme do Walt Disney, que é... Gente, fala... O nome do filme já fala tudo, Educação para a Morte, ou seja, para ele, as crianças eram preparadas, essa doutrina nazista fazia com que as crianças eram preparadas para a morte mesmo, porque elas entravam para as Forças Armadas ou para o serviço de mão de obra. E tem outro que é Jojo Rabbit, que é um filme de 2019, muito bom também. E eu espero que vocês assistam esses vídeos e curtam. Estuda alguma coisa, sempre fica aquela dúvida, será que isso acontece no Brasil? Será que isso acontece comigo? Já aconteceu comigo? Então vamos para o quadro. Isso tem no Brasil? No Brasil, criou-se a ideia da escola sem partido, onde eles iam retirar a suposta doutrina imposta pelos professores. Mas você sabe o que é escola sem partido? Oi, boa noite. Boa noite. Qual é o seu nome? Fernando Luiz de Almeida, Quantos você tem? 51. O que é escola sem partido? Escola sem partido é a escola que é livre e que deve ser propagada para a ideia de todos. O que é escola sem partido? Escola sem partido é uma escola onde o professor não intervém nos pensamentos críticos dos alunos. O aluno tem que ter autonomia ele tem que entender e ter autonomia para expor as ideias dele, e não o professor induzir o aluno a pensar como ele pensa. O professor tem que ensinar o aluno a pensar, mostrar para ele todos os lados, de opiniões, mas não induzir o aluno a pensar. A grosso modo, ele não pode fazer com que o aluno pense igual ele. Você apoia? Eu não apoio, eu sou a favor da escola sem partido. Então você apoia, né? Você falou que não apoia. Sim, entendi errado. Eu apoio, eu sou a favor da escola sem partido. Oi, boa noite. Boa noite. Qual é o seu nome? Fabiana. Quantos você tem?
Me esqueci no momento. O que é escola sem partido? Escola sem partido? Que não vai para lado nenhum, nem para Bolsonaro, nem para Lula, para No nada. Brasil se criou-se essa escola sem partido e ela pode significar duas coisas. Primeira, é um movimento formado, sobretudo, por pais e alunos e estudantes que buscam a defesa de uma educação escolar neutra. E segundo, a Escola Sem Partido é um projeto de lei na qual busca estabelecer os deveres e os direitos dos professores para impedir que eles possam dar a opinião deles sobre alguma matéria ou sobre que eles tenham algum conhecimento e querem compartilhar com a turma, eles não, para impedir, ou seja, que eles não vão poder mais fazer isso. O objetivo é criar mecanismos para que os professores não possam doutrinar ideologicamente seus alunos, ou seja, transmitir aos estudantes suas concepções morais e políticas. Este movimento surgiu em 2004, da indignação do advogado Miguel Najib. Após, em 2003, a filha de Najib, então no 7º ano, diz que o professor dela havia comparado Che Guevara a São Francisco de Assis. Em seguida, espremendo sua revolta, denunciou a situação e distribuiu informações sobre o ocorrido no estacionamento da escola. O tema ganhou força principalmente em 2015, e se tornou mais evidente nas campanhas eleitorais de 2018 e no início do mandato do presidente da República, Jair Bolsonaro. O partido se define como uma associação informal, independente, ou seja, sem fins lucrativos e sem vinculações política, ideológica ou partidária, sendo que essa deu origem a diversos projetos de leis nas câmaras municipais, assembleias legislativas e no nacional, existindo 4 projetos de leis referentes à escola sem partido. Mas será que fazendo isso implicará uma nova doutrina? E até mesmo, será que existe a escola neutra? Pois bem, de acordo com a procuradora do Ministério Público Federal, MPF, Débora Duprad, um ensino neutro não existe no mundo geral, pois todos nós estamos inseridos em sociedade e por isso expressamos nossas concepções ao nos comunicarmos. O convívio com pessoas diferentes que tenham distintas convicções é essencial para a formação dos indivíduos. Então, não seria possível implicar esta forma de ensino no Brasil, se pudermos chamar de ensino, não é mesmo? Na escola sem partido, os professores são proibidos de fazerem algumas coisas para tirar a doutrina mesmo, que de acordo com esse projeto de lei existe. A primeira delas é que o professor não pode aproveitar de audiência cativa, como se fosse um debate. Vamos dar essa ideia. E para promover seus interesses religiosos, econômicos, O professor ele não pode prejudicar nem favorecer um aluno com base no que ele acredita, com base no que o aluno acredita. O professor não pode fazer também propaganda de nenhuma política, ou seja, o professor também não pode favorecer aos alunos alguma manifestação, não pode falar assim, você não pode ir na manifestação, vai lá na manifestação, isso, ele fala assim, vai lá pra manifestação, não pode. O professor, ele também, ao tratar de questões econômicas, socioculturais, culturais, ele não pode afundar mais nenhuma, ou seja, ele não pode falar mais sobre uma, ele tem que falar todas com a mesma igualdade e seriedade. O professor, ele vai respeitar o direito dos pais, dos alunos que não sejam aproveitados pela educação moral, entendeu? De acordo com suas convicções. E não permitirá, e os professores não pode fazer isso, ou seja, outras pessoas, terceiros, vamos dizer assim, terceiros com que isso eu falei, não pode fazer também. Ou seja, se o professor pedir assim, fulano, convence o aluno ali, não pode. Terceiro, esse é um terceiro. É uma terceira pessoa. Mas, gente, sempre forma essa dúvida. Tá, mas se eu fizer isso, eu vou estar implicando numa nova doutrina? E eu vou falar isso no final do vídeo. Portanto, percebe-se que a escola sem partido pode ser considerada algo incansável, pois além do poder de transformar a educação brasileira em uma doutrina,
como aconteceu na Alemanha nazista, de acordo com o Ministério Público Federal, é impossível implicar uma escola neutra como este movimento sugere. Gente, em relação ao final do vídeo, eu virei e falei assim, mas se eles fizerem isso, eles vão tá implicando uma nova doutrina de acordo com conceitos totalmente históricos, como aconteceu na doutrina nazista. Os professores, eles tinham que fazer, não podiam fazer algumas coisas e tinham que obedecer totalmente, ser fiel totalmente ao Estado, como eu havia falado, que os professores também possuem deveres e direitos mais complexos nesse novo projeto de lei. Só estamos falando que, de acordo com conceitos históricos, que isso já aconteceu na Alemanha nazista, no Terceiro Reich, que isso já aconteceu, mas não significa que esse é o objetivo deles. Pode ser, não sabemos, mas estamos falando que, de acordo com conceitos históricos, isso já aconteceu. Foi aplicado uma coisa que não pode, que pode fazer, e isso aconteceu. Não estamos falando que isso realmente pode acontecer, só estamos passando informação. Então, galera, gostaram do vídeo? Fizemos esse vídeo com muito carinho pra vocês. Curta, comenta aqui nos comentários se vocês gostaram e compartilha. Até a próxima. Fui!